Hoje é a resenha do conto A Casa de Adela, escrito por Mariana Henriques, aqui da sua coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo, aqui dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. Todos os dias penso em Adela, e se durante o dia não aparece sua lembrança, as sardas, os dentes amarelos, o cabelo louro fino demais, o coto junto ao ombro, as botinhas de camurça, ela volta à noite, em sonhos. Os sonhos com Adela são todos diferentes, mas nunca falta chuva, nem faltamos meu irmão e eu, os dois parados diante da casa abandonada, com capas amarelas, observando os policiais no jardim, que falam em voz baixa com nossos pais. Assim começa A Casa de Adela, escrito por Mariana Henriques, que conta a história, principalmente, desta protagonista aqui dessa história, que narra, inclusive, o texto, que é uma garotinha. Não ficamos sabendo exatamente quantos anos ela tem, mas é um pouquinho menos que, por exemplo, o seu irmão que já foi citado por aqui, o Pablo. Ele tem 11 anos. A Adela, basicamente, ela também tem quase 11 anos. Enfim, o que vale é que é aquela boa história de lembrança, dá para perceber facilmente que é uma história assim, de memória, onde os três garotos lá na sua infância viviam naquela coisa de curtir o dia, aqueles amiguinhos. Detalhe, talvez passe um pouco desapercebido. A Adela, ela é... tá faltando o bracinho, pois é, ela nasceu daquela forma. E como é meio que óbvio, né, ela era assim maltratada por os amigos lá na escola ou então ali nas ruas do bairro. Mas tanto Pablo quanto a irmã do Pablo, sim, nem ligavam para esse pequeno detalhe que ela não tem lá o braço completo. Aquele coto não incomodava aos dois, com certeza. Aliás, a Adela tem uma personalidade bastante extravagante, digamos assim, com parceria ali com o Pablo, né? Sempre de imaginar coisas estranhas. A inventividade dos dois, claro, fruto da idade, da pouca idade que ambos possuem, sim, encanta todo mundo. Ou melhor, às vezes espanta, para falar a verdade. Principalmente a irmã do Pablo. Mas o que vale? Bom, está relacionado aqui a essa história uma tal casa. Claro, está no título aqui da história, uma casa abandonada. E em determinado momento, eles têm muitos interesses. É daquela coisa das crianças, né? Eles ficam focados num tema durante semanas, às vezes um mês, mas depois a coisa muda, passa-se para outro assunto. E num determinado momento, justamente o foco da atenção de Adela e também de Pablo é justamente essa casa abandonada. E eles teimaram em entrar lá dentro, por pura, claro, curiosidade infantil. E aí que mora o perigo. E claro também que eu digo que eu não vou contar mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler essa história macabra e boa. Minha avaliação do texto. Bom, desde que a gente começou a leitura aqui da coletânea da Henriques, foi fácil perceber, né, que ela tem uma tendência a fazer uma narrativa, ou propor, pelo menos, tons macabros. Aliás, a primeira história mesmo aqui do livro, com certeza, é até algo bastante explícito. Quando tem uma passagem um pouquinho mais pesada, a gente realmente fica com o estômago um pouco embrulhado, digamos assim, porque realmente é forte. Depois, nas duas histórias anteriores, meio que ficou mais na coisa da promessa. Ela dá o indício que vai acontecer algo também no mesmo naipe da primeira história, mas tu fica no enganei vocês, mais ou menos aí. E aqui, nessa quarta história, digamos que ela faz o exato. Ela propõe, dá indício e entrega logo a seguir. Que é exatamente o indício é essa situação justamente da Adela, a menina que não tem lá o bracinho. Ou seja, a gente percebe que ela quer comunicar pra gente que o tom da história será macabro com certeza. Ou umas pitadinhas, pelo menos disso. Mas claro, tudo realmente se apresenta de fato quando eles, os três, entram lá na tal casa abandonada. E aí sim a gente tem uma situação bizarra, digamos assim. Não chega a ser algo pesado como foi lá na primeira história, mas de qualquer forma funciona. A gente fica num clima assim de tensão. Só que vale dizer uma coisa, esse tipo de história, principalmente com personagens infantis, é meio que um padrão de escrita. Eu já vi várias e várias histórias onde literalmente se tem medo
Os personagens do referido conto, né, eles têm medo de uma certa casa assombrada. É quase um clichê, para falar a verdade, né? De Edgar Allan Poe até Monteiro Lobato, eu vi histórias que basicamente é a mesma coisa. Fazer com que a gente sinta medo do cenário, principalmente. Não do que acontece, de fato, lá dentro, mas principalmente só da gente enxergar a construção alta ali diante da nossa frente. Porque sempre tem aquela passagem no texto onde literalmente os personagens da história vão ficar com receio de entrar dentro da mansão ou da casa, casebre, qualquer coisa que seja, mas temendo os horrores que podem estar lá dentro, desde um simples fantasma a algo completamente bizarro. No caso aqui da história da Argentina, assim, é algo mais estranho. Na verdade, quando está acontecendo o primeiro momento, a gente pensa, natural não, tende a ser normal esse tipo de abordagem. Os personagens estão sentindo medo porque tem uma coisa estranha aqui a acolá. Mas fica bizarro depois, já mais perto do desfecho, que claro, não vou comentar aqui com vocês, porque senão realmente estraga a experiência do conto. Porque literalmente, diferenciando, né, justamente porque são histórias muito parecidas, quase um padrão de escrita, justamente detalhes do final é que fazem com que, por exemplo, se diferencie essa história da Henriques de uma história do Edgar Allan Poe ou de uma história do Monteiro Lobato, assim, como que a história finaliza, como ele conclui a tensão colocada em cima dos personagens e passada para nós, leitores. E claro, vai de cada um de nós se a gente se envolve ou não com aquela coisa esquisita que é ofertada pela narrativa. Com certeza, muita gente que lê esse tipo de história fala, ah não, mais uma, será que vai funcionar? Às vezes funciona, às vezes não, depende até às vezes do bom humor da pessoa e como realmente a gente se envolve com esse tipo de narrativa. Que vamos combinar, na verdade é uma estrutura muito simples. Personagens com medo de entrar numa casa abandonada. Entra lá dentro, acontece alguma coisa e vai para fora. Ou não vai. Também tem isso. Também às vezes acontece isso no desfecho das histórias. Pois é. Digamos que é mais ou menos o que acontece por aqui e é interessante. Na verdade, se você prestar atenção no começo que eu narrei para vocês, que é a abertura do conto, já dá vários indícios, o que é quase telegrafado que vai acontecer no desfecho desse conto. Mas tudo bem, de qualquer forma, vale que antes, para falar a verdade do que acontece lá dentro da casa, a Mariana Enríquez, ela faz um apanhado um pouco melhor dos seus personagens, coisa que, claro, ela já tem a tendência a fazer, como a gente percebeu nas histórias anteriores. Sim, ela dá um bom contexto para os seus personagens, um pouco, claro, relacionado aos lugares e como a própria história já está focada num cenário muito específico, então ela, no caso, se dedica aos personagens mesmo, principalmente a Adela e o Pablo, que tem uma relação bastante estreita entre os dois. Aliás, tem uma outra bizarrice que acontece, não é talvez uma bizarrice, mas uma coisa para chocar. Aquele detalhe que especificamente você fala, que coisa estranha, ela apresenta isso logo no começo da narrativa. Você fala, caramba, algumas pessoas podem realmente tomar um choque e falar, nossa, pesada a história também vai ser, né? Ou outras pessoas podem notar, que coisa gratuita, por que aconteceu isso? Na verdade, esse choque que ela impõe no começo da história está mais explicado lá no desfecho. Aí você entende o que aconteceu. Ah, tá bom. Aí, ok, aquilo realmente não foi gratuito e quem já se chocou vai se chocar um pouquinho mais depois. Quer dizer, um complemento desta sensação. Mas funciona de qualquer forma. Mas o que vale na verdade nesse conto aqui da Mariana Enríquez, como eu comentei no começo do vídeo, ela conseguiu um equilíbrio que tinha uma certeza lá na primeira história, depois nas duas seguintes ficou mais ou menos, ficou algo devendo, e aqui eu acho que ela acertou na mosca no que ela talvez seja uma tendência de escrita dessa escritora argentina, que é dar uma provocação para a gente que algo estranho vai acontecer na sua história, e depois ela efetivamente entrega. Eu achava no começo do livro que ela seria do tipo de escritora que promete, mas não cumpre. No claro, uma coisa de estilo, não que ela faça por sacanagem, mas um estilo mesmo, né? Ela faz uma provocação de emoção ao leitor, mas não faz a entrega necessária, ou seja, a gente precisa complementar. No caso, isso aconteceu com as duas histórias anteriores e que deixavam elas um pouquinho fracas. Aqui, como ela realmente entrega
a coisa bizarra, talvez, ou entre aspas, bizarra, aí o texto fica mais funcional, muito mais agradável. A gente curte a leitura. Pelo menos eu gostei bastante aqui desse conto A Casa de Adela, mesmo que esteja forrado de alguns clichês. Normal, não tem problema. O que vale com certeza é a tentativa da Mariana Enríquez, e eu acho que ela foi muito bem sucedida sim. Agora, claro, falando sobre os personagens, mesmo que sejam crianças, a gente precisa lembrar que quem narra a história já é uma irmã do Pablo adulta. E é evidente que de tudo que aconteceu ali na infância dos três, ela ficou marcada de alguma forma. E é curioso também já perceber uma coisa, que uma tendência acho que da Mariana Enríquez, que ela gosta de meio que focar um cotidiano de um bairro. Isso aconteceu bastante lá na primeira história, também bastante por aqui, principalmente por causa da casa abandonada, e nas outras duas histórias meio que também caminha por aí. É um estilo narrativo também de questões sociais que ela coloca, embora não muito aqui nessa quarta história, mas mais nas outras. De qualquer forma, sim, a gente vai entendendo um pouquinho como a Mariana Enríquez escreve ao longo dessas primeiras histórias, e com certeza acho que ela ainda vai apresentar coisas diferentes. Ou seja, eu voltei a acreditar que ela pode oferecer sim boas histórias até o final do livro, coisa que eu já estava um pouquinho na dúvida, porque eu já fiz comparação, acho que foi no vídeo anterior, que eu gosto mais do estilo narrativo de outra escritora argentina, que é a Samantha Schweblin. Essa sim, trabalha umas bizarrices que eu gosto bastante, daquele tipo de história que você não entende bulhufas depois que você faz a leitura, mas depois você fica pensando, caramba, ela tem umas ideias interessantes aqui e acolá. De qualquer forma, vamos conferir ainda o que oferece mais Mariana Enríquez, que a gente ainda tem bastante história aqui para curtir. Temos mais 2, 4, 6, 8, mais 8 contos aqui antes de encerrarmos esta coletânea. Enfim, aqui para A Casa de Adela, escrito por Mariana Enríquez, eu atribuo 4,5 asteriscos. Por enquanto, a melhor história aqui desta coletânea, com certeza. Bom, semana que vem, na próxima sexta-feira, vamos conferir mais outra história. E já fica combinado que segunda-feira vamos para literatura russa, sim, com mais outro conto de um autor super conhecido. Estamos com Gorky por enquanto, né? Pois é, e vamos continuar com 2 histórias com ele, depois passamos para outro. Enfim, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2021. E tchau!